Olá, que bom que você está aqui no 52 Semanas de Networking, um podcast, um conteúdo criado para você que gosta de networking e que entende que isso pode fazer muita diferença no resultado da sua empresa e dos seus relacionamentos. Então, durante 52 semanas, a gente vai estar aqui falando sobre hábitos, ferramentas, estratégias para que o networking seja realmente algo muito relevante na sua empresa, na sua vida, nos seus negócios. Eu sou o Cleiton Benício. Esse podcast é produzido, gravado aqui na nossa parceira agência Octacom, com uma produção da Inspira Comunicação e apoio do BNI Ceará. O BNI é a maior organização de networking do mundo. E hoje nós recebemos aqui um convidado muito especial, Cássio Martins. Seja bem-vindo. Vou apresentar ele aqui para vocês. O Cássio, ele é professor de comunicação e oratória, tem 20 anos de experiência nessa área, psicopedagogo clínico, especialista em neuropsicologia e pedagogia empresarial. Tem uma vasta experiência também no desenvolvimento de estratégias de aprendizagem personalizadas para destravar a sua comunicação e oratória e superar o medo de falar em público, que eu acredito que muitos que vão ouvir a gente aqui hoje tiveram ou têm esse medo. Então seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Qual que é o tema aqui que a gente vai tratar hoje? Carisma é fundamental em ambientes de network. Então, quando você sai de casa para conhecer outros empresários, para participar de movimentos, para participar de grupos, o carisma é um elemento necessário. Como o Cássio é especialista em comunicação, a gente vai trabalhar aqui hoje como que a comunicação pode te ajudar a ser uma pessoa mais carismática. Então, vamos lá, Cássio. Como que você percebe o carisma? O que é carisma para você, que trabalha há muito tempo com se comunicar? Bom, o carisma é o fazer as pessoas de alguma forma gostarem de ti. Uhum. E se é isso, o interessante é que muitas vezes as pessoas se preocupam demais com o que eu vou fazer e pouco com as outras pessoas. Ou seja, se o meu objetivo é me conectar com outras pessoas, eu acho que antes mesmo de colocar o foco em mim, eu preciso prestar atenção no outro. Eu preciso saber de fato o que interessa o outro, o que chama a atenção do outro, para que daí, usando as minhas características pessoais, eu consiga chamar a atenção do outro e ser agradável, ser educado, ser respeitoso, e dessa forma eu vou conseguir transmitir uma mensagem de alguém que realmente é interessante de se ouvir. Perfeito. E não tem a ver necessariamente com ser uma pessoa extrovertida ou ser uma pessoa. Porque quando a gente fala carismático, carisma, parece que é aquela pessoa que tá rindo o tempo todo, aquela pessoa, como é que fala aqui no Ceará? É despachada para frente. E não é isso, né? Tem muito a ver com isso que você falou, essa capacidade de atrair naturalmente as pessoas, né? De conectar, de as pessoas quererem estar perto, que não necessariamente tem a ver com a pessoa. Exatamente. Aliás, é muito comum quem é extrovertido demais a pessoa acabar esquecendo do outro muitas vezes. Hum. E dessa forma, ao invés de ser carismático, a pessoa acaba sendo chata. Ah, Na oratória mesmo, ah, é muito comum as pessoas acreditarem que eu tenho que ser extrovertido, porque eu tenho que chamar atenção de alguma forma, e dessa maneira tu acaba até distanciando a outra pessoa. Sabe aquele teu tio chato que não prestava atenção em ti, já chegava, queria te abraçar, não observava o teu jeito de ser, e muitas vezes, quando o tio vinha da próxima vez, tu fugia dele. E é o que acontece quando as pessoas se preocupam demais com a caricatura, que eu digo, e a caricatura é vestir o tal do personagem. Eu tenho que ser de uma determinada forma para conseguir dar um espetáculo, assim as pessoas vão gostar de mim. E se confunde muito isso com ser extrovertido. Eu tenho que falar, eu tenho que ser tagarela. E a ideia não é essa, a ideia é o contrário, é que eu consiga me conectar com a outra pessoa e me tornar agradável. E dessa forma, sou carismático.
Eu acredito que eu possa dizer aqui que o ser carismático é quando você faz isso sem grandes esforços, né? Quando você constrói isso sendo quem você é naturalmente, né? Sem ter que fazer grandes malabarismos comunicativos ou ali para chegar nesse lugar, né? Perfeito, até porque a gente gosta de quem é verdadeiro e autêntico. Uhum. Então, quanto mais uma cópia de outra pessoa, quanto mais performático eu sou, eu até gosto de usar o termo, quanto mais pirotecnia eu utilizo na minha comunicação, eu até acabo perdendo um pouco de. A minha credibilidade diminui, porque é bom demais para ser verdade. É o Superman que está aqui, é alguém que, nossa, ele resolve tudo, ele tem a solução para todos os problemas, ele tem uma resposta para cada pergunta, ele não tem dúvidas, ele é cheio de certezas, e a gente fica desconfiado com quem é cheio de certezas. A gente gosta do humano, e a gente precisa entender que o humano não é perfeito, o humano é autêntico e faz parte da minha característica, todas as qualidades que eu tenho e todos os pontos que eu tenho para melhorar, todos os defeitos que eu tenho também. Eu vou, obviamente, polir, melhorar essas características que eu preciso melhorar em mim, mas eu não posso negar que elas existem. Então eu não posso criar uma maquiagem, porque com o tempo essa caricatura cai. Sim, sim. E quando a gente está falando de como é que eu posso me tornar uma pessoa carismática, ou porque eu acredito que existam habilidades que a gente possa sim observar, desenvolver, melhorar, para que ainda de forma natural isso continue acontecendo, né? Tem algumas coisas que a gente pode aperfeiçoar, eu acredito, no nosso comportamento. E a comunicação é uma delas. Concorda que às vezes o que atrapalha eu ser carismático é a forma como eu me comunico, como a minha mensagem chega para as pessoas. Às vezes pode chegar um pouco arrogante, às vezes pode chegar enrolado demais. Qual que é o papel da comunicação nessa habilidade, né, de ser uma pessoa carismática? Bom, o papel da comunicação é justamente criar essa conexão, o se fazer entender acima de tudo. Muitas vezes as pessoas confundem como a comunicação é fazer algo espetacular e aí a gente volta para o performático, Uhum. para o pirotécnico, e não, é o se fazer entender, é o se conectar, e muitas vezes o se fazer entender, o se conectar, é muito mais menos do que mais. E aí voltamos àquele ponto de para que eu me torne atraente para outra pessoa, para que a outra pessoa realmente se interesse por mim, o primeiro passo do interesse tem que partir de mim. Não tem como eu me tornar interessante para alguém se antes eu não me mostrei interessado sobre o que ela fala, sobre os assuntos que são interessantes a ela. Se eu não entrei, como é que eu vou convidar alguém para vir ao meu mundo se antes eu não estive disposto a visitar o mundo dela? Então, esse é o segredo que a comunicação ajuda no carisma. É eu prestando atenção no outro, eu conseguir adaptar a minha forma de ser, e é adaptar, não é deixar de ser quem eu sou, mas sendo quem eu sou, eu adapto o meu jeito como uma forma de, até de demonstração de respeito pelo outro. E dessa forma, o outro passa a me olhar com admiração e passa a me ver como alguém carismático, alguém legal, alguém agradável, alguém bacana para sentar e bater um bom papo. E você falou de uma coisa interessante que tem muito a ver, tem muita relação com sermos pessoas claras, né, para a gente se fazer entender. A gente falou isso em outros podcasts, do quanto que o mundo ele tem deixado a gente muito imediatista. Então, acho que quando a gente está se comunicando e conhecendo pessoas, a gente tem que avaliar muito como que a gente tem deixado mensagens para elas, porque tem pessoa que fala, 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 e no fim das contas, vocês falam assim, meu Deus, o que que aconteceu aqui? É.
Eu tive uma situação recente de uma pessoa que eu estava com um broche do BNI, e ela me abordou num lugar. Olha, você é do BNI, eu conheci o BNI, tadanã e tal. E eu te juro, foram 15 minutos ininterruptos que ela ficou falando e ela foi emendando os assuntos. Ela foi emendando, ela foi emendando. Se você me perguntar 1% do que ela disse, eu não consigo me lembrar, porque foi uma montanha-russa de coisas, começou a falar de religião uma hora de não sei o quê, e hora de não sei o que lá, e hora de negócio, hora da família. E aí tudo que terminou, eu falei, o que aconteceu aqui? Né? E eu imagino que seja uma pessoa interessante, que conhece. Só que aquela experiência inicial ali, por conta de uma comunicação completamente uma loucura, eu não me interessei, sabe? Depois. Isso acontece muitas vezes, né? E olha que interessante nessa história que provavelmente essa pessoa te viu ali e quis criar uma conexão contigo, Uhum, só que naquele momento talvez o objetivo dela fosse tanto se mostrar, e se mostrar que eu digo de ser vista por uhum, ti, que o que que ela fez? Ela ocupou todo o tempo sim, e não te deu te colocou nas coxias, ela entrou no palco sozinha e tanto é verdade que ela entrou no palco sozinha que depois o tempo passou, não se criou uma relação memorável ali. Porque para que haja conexão, para que seja construído o carisma, o relacionamento, o vínculo, tem que existir troca. Ou seja, provavelmente se essa pessoa chegasse e fosse te abordar, se eu te encontrasse, não te conhecesse, fosse fazer a mesma abordagem em relação ao BNI, eu te faria perguntas sobre o BNI e te colocaria no centro das atenções. Eu tenho certeza que o papo iria fluir muito mais, porque eu iria me comunicar contigo e, ao mesmo tempo, estaria te dando a oportunidade de compartilhar aquilo que tu sabe a respeito do BNI. perfeito, perfeito. Eu falo em alguns treinamentos, tem uma frase, e agora aqui indo para um outro assunto, mas dentro desse, que tem uma frase no Game of Thrones que diz, não existe nada mais poderoso no mundo que uma boa história. Eu gosto muito disso. E como a gente está falando de comunicação e de conexões, como que você acredita que contar histórias, ser um contador de histórias, compartilhar experiências, o storytelling mesmo, né? Como é que isso pode ajudar a melhorar o seu aspecto carismático? Onde que a história entra como um ingrediente importante nisso? Eu acho que por uma razão muito simples, e eu vou falar até de uma maneira direta, como eu costumo conversar com os meus alunos. Nós, quando alguém nos pergunta sobre fofoca, a gente fala que não, eu não gosto de fofoca, mas o fato é que se alguém nos conta uma história e diz, pelo amor de Deus, não conta para ninguém, a gente quer saber mais a respeito daquilo, porque a, a história, o contar a história, faz com que a gente aprenda muito mais, porque a gente tem esse interesse em saber o que aconteceu, quem é que estava lá, como é que começou, como é que terminou, quais são as consequências daquilo. A gente tem interesse em saber sobre histórias e a gente grava histórias. Então, quando a gente passa a utilizar analogias para explicar alguma coisa, quando a gente passa a contar alguma coisa que aconteceu conosco, né, uma experiência que a gente viveu, algo que deu muito certo, algo que deu muito errado, e às vezes quando a gente conta o que deu muito errado, aí mesmo que as pessoas querem saber O final, né? Onde isso vai exatamente. terminar? Então, quando a gente usa a história, a gente realmente conecta. Inclusive, tem dentro do próprio material do BNI, tem um podcast que fala sobre que fatos informam, histórias conectam. Conecta. Ou seja, as histórias conectam, as histórias vendem, porque é onde a gente consegue visualizar algo acontecendo. Enquanto tu está compartilhando uma história,
eu estou imaginando quem é que estava lá, como é que foi, qual é que era a reação, ou seja, eu consigo materializar a informação. Perfeito, perfeito. E assim, você falou que o ser humano é curioso e é um fato, né? Quando você, hoje na minha comunicação, e muitas vezes eu faço a introdução de eu vou te contar uma história. Exatamente para ter essa preparação de que vem uma história, né? Que tem início, meio e fim, que tem um final surpreendente, qualquer coisa assim. E de fato chama muita atenção das pessoas. E é engraçado, né, que quando você diminui a voz, tipo assim, olha, eu preciso te contar uma coisa, vem cá. E a pessoa ela vai assim, meu Deus, o que que ele vai me falar aqui? Então, de fato, a pessoa ela é curiosa, né? O ser humano ele tem isso muito na natureza, né? Que vem, o que que ele vai me falar? Então é uma maneira de ser interessante. E se a gente parar para pensar, as pessoas realmente mais carismáticas que a gente conhece são contadores de histórias. São pessoas que têm isso como um hábito, né? Exatamente, até porque a gente memoriza muito mais fácil as histórias. Os Uhum. próprios professores universitários, professores do ensino médio, aqueles que sabem contar o conteúdo enquadrado dentro de uma boa história ajudam a fixar muito mais. E como a gente tem esse interesse em saber como as coisas acontecem, obviamente que quando a gente sabe como contar a história, aí tu falou muito bem, quando a gente sabe modular a voz, porque não é só compartilhar uma história. A gente pode pensar o exemplo da piada, por exemplo. Uma piada ela tem que saber, ela tem um timing certo, ela tem uma maneira de dizer, tem uma pausa estratégica num determinado momento, e a história é a mesma coisa. Ela tem que trazer um pouco de drama, ela tem que trazer um pouco de representação. Eu até costumo dizer, tem que trazer um pouquinho daquele ator mexicano que existe em ti, Uhum. porque daí as pessoas, tu dá vida à história. O conteúdo da história ele tem que ser interessante, mas ao mesmo tempo a vida que tu dá a essa história através da tua modulação de voz, através daquela pausa que tu faz, através do olhar, às vezes o simples fato, tu comentou antes que quando eu baixo a voz ali o pessoal parece que fica mais atento, porque Uhum. fica no tom de segredo. Se tu acrescentar o detalhe de olhar para o lado e baixar a voz, tu consegue aumentar esse resultado, que cria aquele ar de segredo, e as pessoas querem saber, as pessoas querem estar por dentro das histórias. Perfeito, perfeito. E quando a gente está falando de contar histórias, a gente não está falando de aquela coisa cronológica chata, né? Que às vezes a pessoa acha que isso é contar uma história, né? Então, eu abri empresa em 1970, em 72 assumiu não sei quem, aí em 75 meu pai não sei o quê, aí em 80 ela mudou do bairro não sei o quê, pro bairro. Não é isso, né? É realmente o que você falou do enredo mexicano, né? Aquela coisa de tem um plot twist, tem uma reviravolta, o que que será que vai acontecer? Então, acho que passa por essas técnicas, né? Não é simplesmente um fato descritivo, uma coisa corrida. Exatamente. E aí é aí que entra a ideia do exagero, quando eu brinco do ator mexicano. Porque se a gente for parar para pensar, mesmo os filmes que são biográficos, eles são baseados em fatos reais. Uhum, Para chamar a atenção das pessoas, eles precisam aumentar algumas coisas, exagerar em alguns momentos, diminuir em outros, para dar vida e tornar atrativo aquela história. Quer dizer que é mentir? Não, não é mentir, mas é tu saber colocar foco em algumas situações e tirar foco de outras situações. E para fazer isso, nada melhor do que o quê? E aí a gente volta ao início do papo, que é eu prestar atenção a quem a minha história é direcionada. uhum. Quando eu conheço a pessoa, quando eu prestei atenção antes, eu sei até o tipo de palavra que eu posso e que eu não posso usar. Para você ter uma ideia, eu já dei muito treinamento dentro de igreja. E dependendo do contexto de treinamento, eu posso utilizar determinada linguagem, até algumas palavras, e num contexto de uma igreja, obviamente que
eu tenho um protocolo a seguir. Não porque eles me proíbam, mas porque eu posso acabar ofendendo alguém sem querer. Então, eu posso contar histórias lá e vou contar muitas histórias, só que eu preciso observar quem, o que exatamente, quem é o que está me ouvindo, Uhum. para saber como contar essa história e qual é a história que é mais adequada àquele contexto em específico. Porque senão você fica o tio do pavê, né? Que tá fazendo um Exatamente. negócio ali muito aleatório e aí a pessoa fala, que legal. Esse olhar, né, que você trouxe de observar o ambiente, o público, ele é muito importante quando estamos em ambiente de networking. Exatamente por isso, né? Se você percebe que uma pessoa ela é muito inclinada para uma piada, muito inclinada para uma história, ou às vezes mais inclinada para algo técnico, algo mais procedimental. Então é muito importante a gente, primeiro que é importante ouvir, né, mapear o ambiente, e eu acho que isso é muito inteligente, quando a gente separa um tempo para mapear a roda. Então, a gente está numa roda com pessoas, deixa eu dar uma mapeada para ver quem está aqui, para ver os perfis, são pessoas mais sérias, são pessoas, tem uma mistura, porque aí você entende se cabe ou se não cabe a história ou qualquer outro elemento de comunicação que você venha trazer ali, né? Exatamente. Sempre observando ah, quem são as pessoas que estão ouvindo, se de fato aquilo que eu tenho a compartilhar naquele momento é o momento adequado. Às vezes o público, até o público, ele seria muito bem receptivo a determinado assunto. Só que aquele momento específico não é o melhor, por alguma circunstância que aconteceu. Então, quando eu estou atento a isso, o meu risco de cometer uma gafe, de sem querer acabar ofendendo alguém, mesmo sem ter a intenção, isso vai diminuir significativamente, porque eu prestei a atenção antes, porque eu ouvi antes de falar. E você chegou até a mencionar há pouco, você falou sobre entonação, e eu queria aprofundar um pouco nisso. Como é que a gente pode trabalhar bem pausas, entonação, para que a nossa mensagem chegue de uma forma mais interessante? Porque às vezes você vai ter ali 2 minutos para falar com alguém, você vai ter ali um tempo curtinho, enquanto você está saindo do elevador e indo até o carro, ou ali num cafezinho que o evento vai começar. Como é que eu posso modular e trabalhar isso para a mensagem chegar mais interessante? Certo. Para que eu possa saber o timing certo da minha abordagem, da minha fala, e consiga modular minha voz de modo que seja interessante naquele momento, eu, se eu tenho a oportunidade de observar os padrões de comunicação da outra pessoa, se é uma pessoa mais acelerada, que gesticula bastante, que fala mais rápido, que é ligeira na troca de informação, dificilmente ela vai me dar atenção. Se eu for alguém mais, olá, Uhum. tudo bem? Eu sou fulano, como é que tu tá? Porque ela é mais acelerada, ela vai ficar agoniada querendo que eu termine logo o que eu tenho para dizer. Esse rápido objetivo, Exatamente. papum, né? Aí a minha estratégia é conseguir transmitir o meu recado o mais rápido que eu posso, Uhum. acompanhando aquela pessoa desde que eu consiga articular, falar, de modo que ela me compreenda. Mas eu vou acompanhar o ritmo dela, como uma dança. A conversa é como uma dança. Da mesma forma, é com aquela pessoa que é um pouco mais lenta, que é um pouco mais quieta, que fala um pouquinho mais baixo. Se eu chegar abordando ela, olá, tudo bem? Como é que tá? Provavelmente eu vou mais causar estranheza nela, achar esse cara é maluco. Eu vou, mesmo que eu tenha uma tendência a ser mais expansivo, naquele momento eu preciso me regular e eu baixo um pouco mais a minha voz, falo de uma forma um pouco mais calma. Tá, e como é que eu faço se eu estou no elevador para saber como é que a pessoa é? Pergunta e ver como é que ela vai responder a pergunta que tu fez. Ela vai, a maneira como ela vai dar a pausa durante a fala dela, a forma como ela vai
colocar entonação em algumas palavras, o volume da voz, a altura da voz, tudo isso vai dar sinais de como é que tu tem que interagir com ela naquele momento específico. E nisso que você está dizendo, eu acredito muito que entusiasmo é um ingrediente importante quando você está falando do que você faz. Com Quando você está certeza. falando porque uma pergunta que é muito comum em networking é: o que que você faz? Trabalha com o quê? Qual que é o seu negócio? O entusiasmo aqui, eu acho que é inegociável, né? Porque assim, eu faço isso todos os dias eu estou numa reunião com empresários, e eu vou te falar que não é tão incomum. Às vezes perguntam: qual que é o seu negócio? Eu sou dentista. Sabe aquela coisa tipo, nossa, que empolgação é essa? Então, eu acho que o entusiasmo ele cabe, né? Sempre, Cabe, com nesse toda contexto certeza. de falar sobre o que você faz. Com toda certeza. E mesmo fazendo aquela regulação a partir da pessoa com quem eu estou interagindo, o único ajuste que eu vou fazer no meu entusiasmo, eu vou colocar energia no que eu falo. Eu vou falar como alguém que gosta do que faz, Paixão, né? exatamente, porque comunicação é emoção. Agora eu só vou regular o volume desse entusiasmo, vamos dizer assim. Eu só vou regular a intensidade desse entusiasmo dependendo da pessoa com quem eu estou interagindo. Mas eu preciso demonstrar que de fato eu gosto do que eu faço, em primeiro lugar, porque não tem nada mais desagradável do que tu estar interagindo com alguém que está ali por. Pois é, eu faço Uhum, isso, e então. Quase como só falta dizer assim, não, eu tô aqui porque meu chefe mandou, então eu só. Aquela história do eu só trabalho aqui. Então, bom, tu tem que colocar a paixão pelo que tu faz e tem que colocar a energia, porque a partir desse entusiasmo numa primeira avaliação, as pessoas não te contrataram ainda, porque as pessoas vão avaliar, vão ter uma mínima ideia, por menor que seja, da forma como tu faz o que tu faz. Ou seja, essa pessoa, ela é realmente, ela tem vontade de fazer dar certo, ou ela é daquela que, vamos ver no que dá, vamos tentar resolver. e quando a gente está falando a gente falou de voz, a gente está falando de entonação, e vamos falar de gesto. Quais são gestos que a gente pode trazer que eles comunicam aproximação, que comunicam que eu estou aberto a me conectar, que comunicam que eu sou uma pessoa que avalio que a conexão dela é importante? O que que eu posso trazer também como ingrediente de Certo. carisma? O primeiro, eu acho que o mais importante de todos é o contato visual, principalmente quando o outro fala, que é quando eu transmito para outra pessoa que eu estou ali presente para ela no momento em que ela está falando. Ou seja, eu não preciso dizer nada, eu só preciso estar ali olhando para ela, que é a forma que eu tenho de demonstrar a atenção, demonstrar o respeito. Para algumas pessoas, isso tem uma importância maior, algumas pessoas vão dar mais importância ao contato visual do que outras, mas, de fato, todas darão alguma importância ao contato visual. Sim. Contato visual é uma coisa que a gente oferece, a gente não cobra. Por que que a gente não cobra? Porque se eu me sinto à vontade, confortável, eu tenho um objetivo de me conectar com o outro, por isso eu faço o contato visual, eu tenho um objetivo para fazê-lo. Agora eu não sei quem é a outra pessoa. Eu não sei se a outra pessoa daqui a pouco não tem alguma questão até fisiológica que torna o contato visual algo desconfortável. Uhum. Então, por isso que eu não cobro, eu ofereço. E também os gestos mais abertos, não tá muito fechado, braço cruzado o tempo inteiro, ah, fazer esses movimentos de cabeça quando o outro está falando, justamente que é para mostrar que tu está acompanhando, e normalmente a gente faz esse movimento no mesmo ritmo que a outra pessoa está falando. Então, isso
isso ajuda a conectar, ajuda a criar esse senso de realmente a pessoa está ali presente, está me ouvindo, está conectado comigo. Isso fortalece o vínculo. Bem como existem movimentos que mostram que não estamos conectados, né? Como olhar para o celular, ficar olhando para o lado o tempo todo. E assim, não olhar uma única vez, né? Mas constantemente mostrando que eu tenho outro lugar para ir, tenho uma coisa para fazer e eu tô doido para ir embora. Eu tô doido para você terminar de falar, não é isso? Tipo, a gente percebe bastante isso também. Quer dizer, quem tem essa consciência percebe muito forte isso, né? De eu tô aqui de fato ou eu não estou aqui de fato. E tem gente que Sim. ainda materializa, né? Que fica, ah, tá, uhum, entendi. Aí mexendo no celular, entendi, entendeu mesmo? Inclusive, tu tocou num ponto muito importante que se o teu objetivo é estragar um relacionamento, uma conversa ou uma possível conexão, uma primeira abordagem, por exemplo, a pior coisa que tu pode fazer, se tu quer estragar, essa é a melhor. A melhor coisa que tu pode fazer se tu quer estragar a conexão é tu dizer para a pessoa, fala que eu tô te ouvindo e tirar o olho e ir pro celular. É, Essa é e tem muita gente que faz isso. pode falar que eu tô te ouvindo. Pode falar que eu tô te ouvindo. É, como eu brinco, é raro, mas acontece sempre, né? É, realmente isso é muito. Eu acho muito desrespeitoso, né? Deselegante quando você tá ali, você tá focado, dedicado e a pessoa tá claramente fazendo outra coisa. Porque é questão física mesmo, né? Se a sua mente tá aqui, ela não tá aqui, pronto, acabou. Isso é indiscutível. Alguma coisa você tá perdendo. Ou você tá respondendo a mensagem do WhatsApp de um jeito inadequado ou Sim. incompleto, ou você tá aqui de forma. E no caso tá nos dois, né? E Cássio, você chegou a mencionar também de pausa, né? De tem alguns silêncios na comunicação que são estratégicos, que a gente vê muito isso quando a gente estuda oratória, comunicação. Qual que é a importância deles? Do silêncio mesmo, em momentos ali específicos, para eu ter mensagens claras, para eu ser uma pessoa que as pessoas gostem de ouvir. O silêncio ele é estratégico, principalmente quando a gente recebe uma pergunta que é uma pergunta mais difícil, que exige uma reflexão maior. Hum. Às vezes a gente fica na ânsia de logo responder, de logo dar uma resposta. E o silêncio ele acaba sendo estratégico nesse momento, porque é aquele momento em que tu até cria uma certa ansiedade em quem perguntou. Porque a pessoa, ela o que será que ele vai responder? Quando tu tem uma resposta de pronto para toda pergunta que te faz a todo momento, a pessoa não tem nada de errado. Ela tá, quase um liga-desliga, liga-desliga. É toma lá da cá. Quando tu faz a pausa, tu cria esse senso de surpresa. Depois de uma pergunta é estratégico, ou até quando tu vai usar o recurso, quando tu está fazendo uma apresentação, por exemplo, e tu faz a pergunta para o público, mas é uma pergunta retórica, o público não vai responder, mas tu mantém aquela pausa, porque o público fica na expectativa de qual será a resposta. Todos estão respondendo mentalmente e querem comparar a resposta que cada um está dando com a tua resposta enquanto comunicador. Então, nesses momentos, o silêncio grita, ele fala, ele diz muito. É interessante isso que você falou da pausa, do silêncio, porque assim, quando a gente se dispõe a fazer networking, a gente vai conhecer pessoas que são diferentes da gente, que têm opiniões diferentes, ou que têm posicionamentos, ou que têm, que trazem, podem trazer qualquer questão de uma forma que não nos agrade e vice-versa. Faz parte do jogo de conhecer gente. E uma coisa que eu percebo muito é quando existe uma discordância, é exatamente isso que você falou. Quando tem a pausa, passa a mensagem de que eu estou absorvendo o que você falou para que eu te responda da melhor forma possível. E quando você até interrompe a pergunta,
Tipo, não, já entendi, deixa eu te explicar. A pessoa ela já recebe aquilo azeda, né? Ela já recebe aquilo com uma restrição, tipo, nem me ouviu, nem pensou no que eu disse. E quando você para e pensa, você tá mostrando para a pessoa assim, olha, eu te ouvi, tá? Tá terminando de chegar aqui na para eu poder te responder. É isso, né? E principalmente quando tem interrupção da, da, da colocação. E é exatamente como tu falou. A pessoa fez a pergunta ou fez um comentário, tu faz aquela pausa estratégica, deixou ela concluir todo o raciocínio. Pode ser uma objeção, muito comum em objeções, né? Então é possível fazer as pessoas gostarem de mim, mesmo em situações de conflito, quando a gente tem opiniões contrárias, perfeitamente possível. E é justamente usando essa abordagem. O que que a gente faz? A gente pega, a gente deixa a pessoa concluir o raciocínio dela, mesmo que eu não concorde com nenhum ponto do que ela falou, eu concordo que ela tem o direito de expressar o que ela bem entende, o direito de expressar ela tem, e eu estou garantindo isso para ela. Quando ela termina, antes de sair respondendo e de repente atravessando a pergunta ou comentário que ela fez, dá uma pensada e repete o que ela disse faz a tua leitura do que ela acabou de dizer para obter uma confirmação para te certificar de que realmente tu entendeu o que ela quis dizer e não tu entendeu o que tu quis entender. E aí tu pede respeitosamente a permissão, de certo modo, para expor a tua perspectiva. Hum. Tu A pessoa tende a dar esse espaço porque ela percebeu que tu recebeu a mensagem dela, que tu te preocupou em entender aquilo que ela te falou, tu refletiu a respeito e que tu tem algo a contribuir também. Então ela é um efeito de reciprocidade. Ela se sente mal de não receber a tua perspectiva em relação ao assunto. E é legal que isso passa por vários momentos, né? Você navega por várias coisas. Então, eu passei por isso recente, numa apresentação que uma pessoa me fez uma objeção, só que é uma objeção que eu respondo todos os dias. E ela discorreu. E eu ouvi atentamente, não interrompi, não discordei, não verbalmente nenhuma vez. Tipo, eu ouvi como se fosse a primeira vez, fiz a pausa, e como tinham, sei lá, umas 5 pessoas na sala, ficou aquele momento de ele não sabe responder. Então você vai por uma situação de vulnerabilidade, e aí de repente você dá aquela respirada e fala: então vamos lá. E fui elencando, e um, e dois, e três, e quatro, e cinco, e tome 10 argumentos. E aí, na hora que tu devolve, claro, né, com a mesma tranquilidade que você recebeu, só que com. Aí a pessoa, tipo, Acabou. né? Passa. Eu acho que a questão de conhecer pessoas, networking, carisma, comunicação, a gente tem que passar por essas diferenças, né? De uma hora tá assim, outra hora tá vulnerável, outra hora tá extremamente seguro, outra hora tá quieto. Exatamente. Essa montanha russa, né? Ela é importante. A comunicação é como uma dança. A gente vai adaptando o movimento conforme o ritmo da música que está tocando naquele momento. Pode ser que a música mude, se for um pouco mais agitada, a gente vai ter que estar disposto a se mexer um pouco mais rápido. Se for uma música lenta, a gente vai ter que estar disposto a se mexer um pouco de forma um pouco mais lenta. Dançar em conjunto, pode ser uma dança com muitas pessoas, pode ser uma dança só entre duas pessoas. Então, eu tenho que estar disposto a dançar conforme o ritmo e uma coisa muito importante, eu controlo o meu movimento. Eu não controlo o ritmo que está sendo tocado. Então, eu não tenho como ter controle sobre todas as circunstâncias, eu não tenho como ter controle sobre a pergunta que vem a seguir, até porque eu não sei a pergunta que vem a seguir. Eu tenho como ter o controle em relação ao que está acontecendo no momento, se eu estou ouvindo alguém ou se eu estou falando.
O problema é que às vezes a gente fica numa ansiedade de saber o que dizer a seguir, qual é e principalmente qual é a coisa certa a fazer a seguir. Bom, se a gente já não sabe nem o que vem a seguir, que dirá o que é a coisa certa. Então a gente tem que estar disposto a realmente interagir, prestar atenção, escutar e conseguir se adaptar a esse contexto. Eu acho que isso que você trouxe é um resumo bem interessante do que é ser carismático, né? Porque eu acho que o carisma e esse tema que a gente falou aqui hoje, ele passa muito por esse lugar de que eu acho que hoje tem muita gente, tem muito perfil que a gente encontra no nosso dia a dia que está muito preocupado em ser certo ou errado, está preocupado em quem é o culpado disso, né? Quem tem a culpa? Isso é culpa de quem? Então, acho que não é por aí. Eu acho que é entender que existem diferenças, existe o meu jeito, existe o seu jeito, existem formas de se comunicar diferente. A comunicação é essa estante de possibilidades que a gente vai pegando e adaptando para o que a gente precisa na hora, e que tá tudo bem conviver com essas diferenças, né? Mas tratar de uma forma natural, tranquila, leve, é um caminho para se tornar uma pessoa carismática, né? Exatamente. Também é entender que a gente está lidando com outros seres humanos. Nós, seres humanos, somos seres complexos. A gente é difícil. Oh, E a sim. gente Coloque normalmente, aqui nos comentários o nome. Brincadeira. a gente normalmente acha que o outro é difícil e Sim. esquece que a gente também é. Então, quando a gente vai para um contexto de uma conversa, para um contexto de uma relação de troca, de networking, de conexão, quando a gente de fato vê valor, é importante que a gente vá aberto e que a gente desconstrua algumas coisas. Eu não vou ser o mais interessante do local, eu não vou ser o mais carismático se eu parecer ser o mais inteligente, já começa por aí. E eu até costumo brincar muito com isso. Eu não tenho problema nenhum em não ser o mais inteligente da sala. Eu sei que eu estou ali para contribuir na mesma proporção que eu estou para aprender. Quando eu me coloco nesse papel de quem aprende, eu tiro esse peso de ser perfeito, de ter todas as respostas, de saber fazer tudo do jeito certo no momento certo. Eu estou ali para aprender, e pode ser que algumas coisas eu não saiba, e tá ali uma grande oportunidade de sentar com alguém que pode me ensinar, de trocar, de dar. É aí que eu dou espaço para outra pessoa. E todo mundo ganha com isso, porque quando eu dou espaço para o outro, eu estou aprendendo com o que ele sabe e ele vai acabar se demonstrando aberto a receber aquilo que eu tenho para contribuir com ele. E todo mundo ganha com isso. Perfeito, perfeito. Você falou de ser melhor ou mais inteligente ou tudo. Hoje eu tenho para mim, né, depois de tantas vivências, que melhor ou pior, a gente só se baseia naquilo que é tangível, né? Então, se eu tenho lá dois vendedores que têm uma meta clara, o melhor é aquele que vende mais. Então, isso é uma coisa tangível que eu Sim, metrifico. Inteligência não é metrificável, carisma não é metrificável, oratória também não é tão metrificável. Então, você fala assim, aquele lá tem uma oratória melhor do que esse. Baseado em quê? Depende, né, do contexto, do ambiente, do momento, do lugar, do tema, de N coisas. Então, acho que não tem que ser essa a preocupação, né? Acho que a preocupação de fato é: deixa eu ser o melhor carismático que eu possa ser, porque isso é importante para eu ter um networking de qualidade. Não melhor do que alguém, ou não parecido com alguém, mas o carisma no teu contexto, do teu jeito, com a tua naturalidade, com as suas habilidades, e aperfeiçoar mesmo aquilo que pode te ajudar, não para te mudar ou para te, sim. né, perder uma essência, mas para de fato estrategicamente melhorar tuas relações. Sabe que tu pontuou uma coisa muito importante falando sobre estratégia. E a comunicação, eu acredito que o carisma também, ele tem a ver com estratégia. É a razão por que eu quero me conectar com determinada pessoa? Qual é o objetivo para mim, para ambos, enfim?
eu quero contribuir com alguma coisa, eu quero aprender alguma coisa com ela, e aí eu vou avaliar o resultado da minha abordagem a partir. Eu vou avaliar o sucesso da minha abordagem a partir do resultado. Ou seja, a métrica é o que eu fiz funcionou ou não funcionou? Uhum. Funcionou para aquela pessoa especificamente, pode ser que com a outra não funcione, porque são duas pessoas diferentes, têm duas maneiras de enxergar o mundo completamente diferentes. Então, muito em função do resultado. Cara, muito bacana o nosso papo. Eu acredito que quando a gente olha para essas habilidades, e quando a gente traz algumas coisas para a consciência, é muito mais fácil a gente entender caminhos para melhorar, aperfeiçoar, fazer melhor, fazer, né, de forma mais estratégica, inteligente. E quero te agradecer por ter contribuído com a gente. Quero pedir para você olhar para aquela câmera lá e dizer para as pessoas como é que elas podem encontrar o teu trabalho, caso tenham interesse em aperfeiçoar técnicas de comunicação, de oratória, como é que elas encontram o Cássio aí no Instagram, nas redes. Muito bem. No Instagram, @Cássio Martins Oratória, ou então através do meu site, www.cassiomartinsoratoria.com.br. Espero todo mundo lá para interagir, para perguntar, para tirar dúvida, para bater um bom papo, para conversar, que é o mais importante. Querido, muito obrigado, bem-vindo ao podcast. Agradecer Eu que muito pela agradeço. presença e pelas valiosas contribuições aqui. Obrigado mesmo. Obrigado. Esse foi o 52 Semanas de Network, um podcast criado com muito carinho para você que gosta desse tema e quer aprender ferramentas, dicas, hábitos, habilidades para ter um networking melhor, para ser um networker melhor. Esse podcast ele foi gravado aqui no estúdio da nossa parceira agência Octacom, uma produção da Inspira Comunicação e apoio do Beni Ceará, que é a maior organização de networking do mundo. Eu sou Cleiton Benísio e te aguardo no próximo 52 Semanas de Networking.